Meus amados irmãos, é motivo de alegria estarmos aqui reunidos mais uma noite para poder fazer o trabalho do Senhor. Neste momento eu só tenho mesmo a agradecer a Deus pela oportunidade e agradecer a você também que nos assiste através do YouTube. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus possa continuar lhe abençoando. Irmãos, vamos continuar. Para continuarmos, vamos louvar o Senhor neste momento. Vamos exaltar o nome do nosso Deus, cantando o louvor Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado o Rei, exaltado no céu. Exaltado o Rei, exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Vamos continuar celebrando ao nome do nosso Deus. No louvor, celebrai com júbilo ao Senhor. Assim como diz no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria. Então, com bastante alegria, vamos entoar esse louvor ao nome do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua misericórdia de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua misericórdia de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia.
Meus amados irmãos, estamos aqui porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E neste momento vamos louvar o Senhor com uma leitura da sua santa palavra. Vamos fazer a leitura no Evangelho de João, no capítulo 3, iniciando no versículo 31. Evangelho de João, capítulo 3, iniciando no versículo 31, que diz assim a palavra do Senhor. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém, meu irmão, amém. Meus amados irmãos, neste momento eu gostaria de dar os avisos que esse trabalho que a gente faz da UBH, nós temos 2 trabalhos online e 2 trabalhos presenciais. Os online são na primeira e na terceira quarta-feira de cada mês. E os presenciais são na segunda e na quarta-feira de cada mês. E convidar você que está nos assistindo para vir conosco aqui louvar o Senhor na segunda e na quarta-feira de cada mês aqui presencialmente, conosco aqui na primeira igreja evangélica Batista de Lábrea. Neste momento, vamos louvar mais uma vez o Senhor. Vamos estar adorando mais uma vez o nome do Senhor com louvor. Esse louvor diz: Pai, eu quero ser igual a Ti e expressar o Teu amor, a Tua vida em mim. Vamos louvar. Eu quero, sim, eu quero ser igual a Ti, expressar o Teu amor, Tua vida em mim. Expressar o Teu amor, Tua vida em mim. Expressar o Teu amor, Tua vida em mim. Que essa possa ser realmente uma declaração verdadeira de nossos corações. Amém, irmãos? Amém, meu irmão, amém. Meus amados irmãos, neste momento, vamos para a parte mais importante, que é a meditação da palavra. Eu convido o pastor Valdemir, que vai trazer a meditação da palavra. E antes eu gostaria de orar, pedir a graça de Deus para com o pastor. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, meu Deus, pela Tua grandeza, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, Pai. Só temos mesmo a Te agradecer. Muito obrigado, meu Deus, por fazer parte deste trabalho, podermos cultuar o Teu santo nome. Agora, meu Deus, te peço pelo pastor Valdemir, ajude o Teu servo, meu Deus, a expor a Tua palavra com simplicidade, com clareza,
Usa, meu Deus, o teu servo na plenitude do teu Santo Espírito, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, amados irmãos, quero assim saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a graça do nosso Deus possa estar sobre a vida de cada um dos amados nesta noite, né, que está nos ouvindo. Amado, nós vamos estar abrindo nossas Bíblias para o livro de Provérbio, no capítulo 12. Provérbio, capítulo 12, apenas o versículo de número 15. O versículo de número 15 de Provérbio, capítulo 12, diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Meus queridos amados, nesta noite eu gostaria de compartilhar com os amados, com o tema desta mensagem, 4 conselhos para uma vida de sucesso. E eu quero dar 4 conselhos, né, para uma vida de vitórias nesta noite, baseado neste versículo, porque ele diz que o insensato, aos seus próprios olhos, tudo é reto para ele, mas o sábio, não, o sábio ele ouve os conselhos. Tem um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, ninguém daria. Mas a palavra de Deus está cheia de conselhos para cada um de nós. Não quer dizer que esses 4 conselhos são só eles, não. Existem milhares de conselhos dentro da palavra de Deus para nossas vidas. Mas eu quero compartilhar de 4 conselhos. E o primeiro conselho que a palavra nos coloca diante de nós é que nós devemos guardar a nossa mente. Devemos guardar a nossa mente. Eu devo guardar a minha mente. Você deve guardar a sua mente. Por quê? Porque tudo o que domina a nossa mente, ela vai determinar nossas escolhas. Ela vai determinar as nossas decisões. Ela vai determinar as nossas atitudes, a nossa direção, a direção da nossa vida. Então, guarda a tua mente. É o primeiro conselho que a palavra de Deus nos dá. Meus queridos amados, a mente humana, ela acredita naquilo que lhe é repetida várias vezes. Por isso, o salmista, no Salmo 1 e o versículo 2, ele diz: antes o seu prazer esteja na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por quê? Porque ele manda nós pensarmos, ele manda nós meditarmos, ele manda nós analisarmos, repetir, ler, pensar, analisar, inquirir. Ele manda isso. Ele diz: medita de dia e de noite. Meus queridos amados, Deus, ele fala para Josué no capítulo 1, versículo 8. Ele diz o seguinte, em Josué capítulo 1, versículo 8: não te aparte deste livro da lei, mas nele medita de dia e de noite. Então ele manda o quê? Meditar, porque a nossa mente, ela acredita naquilo que é repetido várias vezes. Meus queridos amados, a propaganda, ela se utiliza desse recurso de repetição. Se você observar, né, as propagandas, ela está sempre repetindo, para que a nossa mente venha focar naquilo. Porque a mente humana, ela acredita naquilo que é repetido várias vezes. A mente humana, ela acredita naquilo que lhe é informado. Também, o diabo, ele também se utiliza desse meio de repetição, que é um meio pedagógico, né? Repetição. O diabo, ele também se utiliza disso. O diabo, ele sempre está insistindo, né? Para quê? Para deturpar valores de Deus e também destruir valores na sociedade.
Ele vai dizer, olha, tu é assim, tu nasceu assim. O diabo vai se utilizar disso para colocar na mente da pessoa. Meus queridos, a mente humana, ela é o único instrumento de transformação. A mente humana, ela é o único instrumento de transformação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, e o versículo 2, ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É o único instrumento de transformação, é a nossa mente, é a mente humana. Porque tudo passa pelo processo mental. Tudo passa pelo processo mental. Se eu tenho vontade, primeiro eu penso. Se eu sinto, primeiro eu penso. Se eu vou agir, primeiro eu pensei. Primeiro eu penso, antes de agir. Tudo passa pelo processo mental. Amados, a mente humana, ela não deleta pensamentos, mas ela substitui pensamento. Essa é a mente humana. A nossa mente, ela não deleta os nossos pensamentos, mas ela vai substituir os nossos pensamentos. Como? Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, ele diz, ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente, o vosso pensamento. Por quê? Porque a mente humana, ela não deleta pensamento, ela substitui os pensamentos. E nós devemos nos substituir os nossos pensamentos. Que tipo de pensamento eu estou tendo? Que tipo de pensamento você está tendo? Então você tem que substituir esses pensamentos pelaquilo que é verdadeiro, pelaquilo que é respeitável, pelaquilo que é puro, pelaquilo que é justo. Isso que o apóstolo Paulo coloca diante de nós. Amados, a mente humana, ela precisa de três coisas fundamentais. De três coisas fundamentais a mente humana precisa. Primeiro, ela precisa de foco. Tem que ter um foco na mente humana. O que você quer da vida. E aí Deus vai agir em cima das nossas decisões. Por quê? Porque Deus não manda eu fazer vamos supor, Deus não manda eu fazer uma faculdade de advocacia para ser advogado. Deus não manda eu fazer uma faculdade de medicina. Deus não manda eu fazer uma faculdade de engenharia e outro, etc, etc. Não, eu decido o que eu vou fazer e Deus age em cima daquilo que eu decidi fazer. Precisa de foco a nossa mente, a mente humana. Porque a mente humana precisa também de conversa, de diálogo entre eu e eu mesmo. Eu tenho que conversar comigo mesmo. Dizer, será que o caminho que eu estou seguindo está certo? Será que o que eu vou fazer hoje eu vou me arrepender amanhã? Será do que eu estou planejando hoje, será que vai dar certo amanhã? Eu tenho que ter conversa comigo mesmo. E quando eu converso comigo mesmo, eu vou evitar muitos erros na minha vida. Porque eu conversei comigo. Eu digo, será que eu vou fazer isso aqui vai dar certo? Será que isso aqui vai... Não, então não vou fazer. Então eu tenho que conversar comigo mesmo, porque a mente humana ela precisa disso. A nossa mente precisa de foco, precisa de conversa, diálogo com nós mesmos. Mas também a mente humana, sabe o que ela precisa? De heróis, exemplos. A nossa mente humana precisa disso. E a Bíblia dá um capítulo todinho lá de Hebreus sobre os heróis da fé. Esses heróis que nós devemos imitar, que nós devemos nos espelhar. Porque por aí está cheio de heróis, até para os nossos filhos. Né? Uma vez nossos filhos estão achando heróis que não é coisa boa. Ou até mesmo alguns influenciadores que vão influenciar, até mesmo pessoas sem ser nossos filhos, até nós mesmos pode influenciar. Mas a nossa mente precisa de heróis verdadeiros. Quem é o teu herói? Quem é o nosso herói?
heróis, ele pode estar vivo ou pode estar morto. Pode ser meu pai, minha mãe, um tio, ou um pastor que você conheceu, pode ser o seu herói. Pode ser os pais da igreja, alguém, pode ser um personagem bíblico, Davi, Sansão, Salomão, Moisés, Neemias, pode ser o seu herói. Porque quando aqueles que nascem berço evangélico, o que acontece? Seus pais falam para eles desses personagens que deveria ser os heróis dele. Porque a mente humana precisa desse tipo de herói, de exemplo nas nossas vidas. Meus queridos, segundo conselho é que as nossas amizades, nossos relacionamentos vão determinar muitas vezes o nosso futuro. Os seus relacionamentos vão determinar o seu futuro. Por quê? Porque nós não nos relacionamos da mesma forma com todo mundo. Não. Uma vez uma pessoa disse para mim que a gente tinha que se relacionar com todo mundo da mesma maneira, porque Deus não fazia acepção de pessoa. E eu disse, não pode. Por quê? Por que não pode? Porque eu não vou me relacionar com aquele que me honra e aquele que me desonra da mesma forma. Eu não vou me relacionar com aquele que é desleal comigo com aquele que é leal. Da mesma forma, não tem como. Com aquele que é fiel a mim e aquele que não é fiel a mim. Eu não vou me relacionar da mesma forma. E Deus, ele não faz acepção de pessoas para salvação. Eu falei para ele. Para salvação, não. Deus não faz acepção de pessoas, mas para relacionamento, Deus faz. Deus faz. Para relacionamento. Deus faz acepção de pessoa. Para salvação, não. Lá em Romanos, capítulo 2, versículo 11, diz assim, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Isso aqui é para salvação. Para salvação não há acepção de pessoa para com Deus, mas para relacionamento tem. Tem uma prova? Quem foi que Deus disse que era amigo dele? Só um homem na Bíblia, Deus disse, este é meu amigo, Abraão. Para quem foi que Deus disse assim, esse aqui, eu falo com ele boca a boca, cara a cara, face a face, somente para Moisés. Quando aquele episódio que aconteceu entre Miriam, Arão, foram ter com Moisés, o que aconteceu? Foram lá discutir com ele porque Moisés tinha se casado com outra mulher lá que não era do povo. E eles foram lá, olha, Deus fala contigo, Deus fala conosco também. E Deus se ira. Deus diz assim, vem todos os três aqui para fora. Saia da tenda. E quando ele sai, Deus vai para eles e diz assim, olha, se tem profeta no meio do povo, eu falo por sonhos, por visões. Mas este aqui, eu falo boca a boca com ele, cara a cara, eu falo com ele. Somente para Moisés. Para Davi, Deus disse assim, achei um homem segundo o meu coração. Somente para Davi e mais nenhum outro. Então, Deus tem a sua maneira de se relacionar com cada um de nós. Deus se relaciona de maneira diferente. Para salvação, não. Todos são iguais, pecadores. Mas para relacionamento íntimo, Deus faz acepção de pessoas sim. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele tinha 5 níveis de relacionamento. Ele tinha, em 4º lugar, as multidões. Em 3º, os seus discípulos. Em 3º, os seus discípulos. Em 4º, perdão. Em 5º lugar, ele tinha o quê? As multidões. Em 4º lugar, ele tinha os seus discípulos, que ele se relacionava. Em 3º lugar, ele tinha quem? Os 12 apóstolos. Ele chamava para perto dele, ensinava e treinava cada um deles. Mas ele tinha outro nível de relacionamento. O 2º nível, que era quem? Pedro, Tiago e João.
que para onde ele ia, ele levava eles. Ele, somente Pedro, Tiago e João, ele levou para o monte da transfiguração. Só eles três viram Jesus ser transfigurado. Só na casa da viúva, que Jesus foi ressuscitar o filho da viúva, ele levou os três, os outros ficaram lá fora. Ele entrou com os três, Pedro, Tiago e João. No Getsêmani, o que aconteceu? Ele levou lá, deixou os 9 e levou os 3, mas na frente, ele tinha uma intimidade com esses 3, mas ele tinha um nível de intimidade mais íntima, que era João. Onde a Bíblia diz que João reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. Isso era intimidade. Então, 5 níveis de relacionamento Jesus tinha. Nós também nos relacionamos. Eu posso me relacionar com qualquer pessoa, com o filho da luz e com o filho das trevas. Porque eu posso dizer para ele bom dia, boa tarde, boa noite. Tem problema. Eu não vou numa padaria e chego lá e vou perguntar, olha, o padeiro, ele é crente, ele é cristão? Não. Chego lá com o pão, vamos embora. Não vou saber se ele é crente ou se ele não é. Então, relacionamento nós temos com todos. Agora, existe um tipo de relacionamento que vai decidir o nosso futuro. Esse é o segundo conselho que a Bíblia nos dá. Terceiro conselho, meus queridos amados, ele é que nós temos que ter propósito em nossas vidas. Propósito. Porque os propósitos, eles são mais importantes do que os planos. Por quê? Porque os planos, eles mudam. Plano é flexível. Eu faço um plano e eu vou mudar. Talvez não vai, mas o propósito o propósito vai continuar. Porque o propósito é o quê? A existência da nossa vida. Os propósitos é a razão da nossa existência. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15, fala da existência, a razão da nossa existência, tem um propósito. O propósito é o objetivo a ser alcançado. O propósito, todos os produtos, eles foram feitos com um propósito. O teclado aqui foi feito com um propósito. O teclado não surgiu de uma vez. Estava mexendo lá, surgiu um teclado. Não, ele foi feito com um propósito. O violão foi feito com um propósito. E o propósito dele estava sendo feito aqui no início com o irmão Kevin, tocando. Ele foi, todas as coisas, foi criado com um propósito. Meus queridos, quarto conselho que nos dá para nós nesta noite, através da palavra de Deus. Quarto conselho, faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não é uma questão de cultural e nem religiosa. A vontade de Deus, ela é uma questão de atitude. Como disse o Senhor Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 7, versículo 21. Foi o que Jesus disse. Nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, a vontade de Deus é a atitude, não é aquele que diz, é aquele que faz. Isso é a vontade de Deus. Meus queridos, a vontade de Deus é a razão primordial que norteia todas as outras atitudes. Todas. Para você conhecer a verdadeira, boa, agradável, perfeita e completa vontade de Deus. Paulo diz em Romanos 12, 2, que a nossa mente tem que ser transformada e renovada. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa é a vontade de Deus. Meus queridos, para nós concluirmos a palavra do Senhor, a vontade de Deus, ela tem 3 níveis. Primeiro, no nível geral. Nível geral é que todos sejam salvos. É o que diz 1 Timóteo 2 e 4, o qual
deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas a vontade de Deus, ela é também restrita somente ao seu povo. Por quê? Porque o desejo de Deus é que o seu povo viva uma vida de santidade. Como diz 1 Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. E a vontade de Deus, ela é pessoal. Aquilo que Deus quer de ti, aquilo que Deus tem para ti e aquilo que Deus vai manifestar para você. Ela é pessoal também. Queridos amados, quatro conselhos que a palavra de Deus nos dá. Primeiro, guarda a tua mente. Seus relacionamentos vão determinar o seu futuro. Terceiro, tenha propósito na vida. Quarto, faça a vontade de Deus. Que Deus aplique a sua santa e bendita palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.